Salve, salve, Pidemanos! Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Na Prancheta, meus amigos. Temos integrante novo na bancada hoje, nosso querido amigo Diego aí, um conhecido aí, nosso amigo Fabinho Fonseca, que está com a gente hoje. Dá uma alô pra galera, Diego. Olá, alô, pessoal. Boa noite aí, bom dia, boa tarde, vou ver depois. Prazer estar aqui com vocês, agradecer ao Eric, agradecer ao Fábio aí pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês aí. Boa! Fala aí, Leandrão. O Leandrão também está afastado algumas semanas, está de volta com a gente. Dá aquele alô pra galera. Boa, fala galera, boa noite, tudo bem? Bom estar de volta, algumas semanas fora, resolvendo alguns compromissos, mas vamos falar um pouquinho de futebol, espero que seja ótimo e vocês curtam também. Boa, muito bom. Então vamos lá, vamos começar agora pelos nossos destaques. Leandrão, fala pra gente, qual o seu destaque que você trouxe pra gente hoje? Boa. Então, o meu destaque esportivo vai ser a arbitragem da final da Copa Libertadores. E aí, positivamente, eu acho que é raro a gente ver um jogo hoje que termina sem um lance de discussão, sem um lance que vai para o terceiro tempo do jogo. Acho que foi uma arbitragem muito coerente, um árbitro que tentou manter o jogo fluindo, deu os avisos antes de dar os cartões, deu os cartões na hora necessária para ambos os times. Teve uma expulsão, mas que eu acho que todos concordam, acho que até os torcedores atleticanos, foi uma falha do jogador. Uma arbitragem muito segura que a gente viu dentro da América do Sul. Acho que é algo a se destacar no cenário que a gente vive hoje. Então, o destaque é esse. A gente não vai falar mal de arbitragem pela primeira vez, talvez. Em relação a Libertadores, né? Porque teve polêmica no Exato. Em relação a Libertadores. O Brasil é uma particularidade, né, mano? Infelizmente, né? Mas fazer o quê? Mas fala pra gente, Diegão, qual o destaque você traz pra gente? Bom, eu sei que a gente vai falar muito de futebol aqui, mas meu destaque hoje é de um futebol diferente. Falar um pouquinho de NFL, falar de futebol americano. A gente chegando aí no meio da temporada regular, com bastante surpresas, bastante time que a gente esperava bastante coisa que chegasse com uma posição melhor nesse meio de temporada que não chega. E não tem como não falar sobre a separação de Gisele Bündchen e Tom Brady, que parece que está afetando dentro de campo também. Eles anunciaram aí no final da última semana essa separação, depois de 13 anos. E Tom Brady veio para mais uma derrota nesse final de semana, 3-5 aí no meio de temporada, correndo o risco de ficar fora dos playoffs depois de muito tempo. Acho que a NFL também, assim como a gente vai falar de Champions com muitas surpresas, a NFL é uma temporada com bastante surpresa também. Então, crise em Tampa. Tampa está em crise com Tom Brady. Acabou. Irmão. Crise em Tampa, crise em Green Bay, Aaron Rodgers também correndo risco de ficar fora de playoffs. Crise em Denver com Russell Wilson sem conseguir repetir as boas atuações, apesar da vitória no final de semana. Tudo lindo para Patrick Mahomes no Kansas City Chiefs e no Buffalo Bills com Josh Allen, principal candidato a MVP da temporada. Muito bom. Então, melhor da NFL com o Diegão. Muito bom trazer a NFL também pra gente comentar. Bom, cara, o meu destaque vai ser o que toda semana eu falo quando tem, né? A Fórmula 1. Né? Esse final de semana a gente teve o Grande GP do México. A Fórmula 1 já está decidida, né? Como eu falei há algumas semanas, o Verstappen é o campeão. Só que ele continua ainda correndo pelos recordes, né, cara? Esse final de semana ele atingiu o recorde. Na semana passada ele tinha igualado o recorde que era de 13 vitórias e ultrapassou hoje 14 vitórias em uma única temporada. Né? Ele já é o recordista nisso. Hoje, ele ainda tem mais algum recorde que ele pode bater até o final do campeonato, ele está tentando ali, né? Mas nesse GP não foi diferente, ele que foi pole e conseguiu manter ali, teve uma corrida teoricamente tranquila, a Mercedes tentou fazer uma estratégia em relação a box, a parada dos box, pneus, mas não conseguiu e acabou que deu Verstappen mais uma vez, mas a disputa para o vice colocado aí, também em relação ao campeonato de construtores, ainda está aberto. Então a gente vai ter na próxima semana um GP em São Paulo, né? O GP tradicional do Brasil. Independente de já ter um campeão, acredito que o GP de São Paulo vai ser um GP muito importante de se acompanhar por tudo que tem acontecido na Fórmula 1 nas últimas semanas. Beleza? Cara, eu vou aproveitar de a gente entrar na pauta mesmo, falar de Libertadores. Eu quero contar para vocês que acompanham o nosso programa aqui semanal, que acompanham no Instagram, que acompanham no YouTube, né? A gente vai ter o Na Prancheta Awards, né? E o que seria o Na Prancheta Award? Seria uma premiação do Na Prancheta, né? Todo mundo faz a sua premiação. Então, os melhores do Brasileirão. O Na Prancheta não vai ser diferente. A gente vai separar algumas categorias aqui, escolhido pela nossa bancada. Todos que já passaram por a bancada. O próprio Diego, eu vou mandar para ele também, ele vai votar com a gente. A gente vai separar os 4 melhores na nossa opinião. Vamos fazer uma seleção na temporada, né? A gente vai escolher 4 laterais direitos. A gente vai abrir para votação, por exemplo, sua.
Então, os 4 goleiros, 4 laterais, 4 zagueiros, além de escolher o melhor jogador da temporada. A gente tem algumas outras categorias que vocês vão descobrir no decorrer da semana, que a gente vai ficar liberando aos poucos. Então, a partir do próximo Na Prancheta, eu vou divulgar os escolhidos pela nossa bancada e eu vou abrir para votação de vocês, para vocês participarem, como não é diferente, vocês sempre participam Na Prancheta, e dessa vez não será diferente para votação. Beleza? Saberão mais sobre o programa, será o nosso último programa do ano, e a gente vai fazer vai ser um negócio legal, só posso dizer isso, não quero contar nada para não estragar a surpresa, mas vai ser um negócio legal. Vamos começar com o assunto que acho que é o principal assunto da pauta, né? Não tem jeito, o cara já tá com a camisa do Flamengo, tá sorrindo, infelizmente. Fiz o meu papel como rival, que foi torcer contra, não tem jeito, mas, ao mesmo tempo, vendo o jogo de forma clínica, poder passar para vocês, Flamengo e Atlético Paranaense na final da Libertadores, 1-0 Flamengo. Flamengo conseguiu confirmar o seu favoritismo, mesmo com um jogo que foi mais difícil do que imaginávamos, né? Mas teve ali a sua expulsão como um ponto principal do jogo e acabou o Flamengo, né, conseguindo a vitória de 1-0, que foi conquistada ainda no final do primeiro tempo. Mas, Leandrão, fala pra gente um pouco da partida, o que você achou? Esperava mais do Flamengo? Eu achei maravilhosa, foi um sábado incrível na minha vida, mas brincadeiras à parte, cara, assim, achei uma partida difícil. Eu acho que eu particularmente, como flamenguista, não gosto de um clima de oba-oba. Quando começa esse clima de oba-oba no Flamengo, eu estava um pouco receoso por causa disso, porque as pessoas já estavam dando o Flamengo como vencedor. Isso geralmente tende a atrapalhar muito o Flamengo. O jogo foi complicado, o time do Atlético chegou por merecimento, teve oportunidade muito no início do jogo de fazer o gol. Acho que as únicas oportunidades, antes do Terãs entrar e ser um pouco mais agudo no jogo. Um jogo difícil, toda a final é muito complicada, mas particularmente eu faço uma análise que essa geração de 2019 do Flamengo, eu não lembro de uma final que ela jogou bem, performando aquilo que a gente vê ao longo dos campeonatos. E aí, tirando os campeonatos cariocas, mas assim, a final de 2019 não foi uma final que o Flamengo jogou bem. Talvez a final que o Flamengo tenha jogado melhor foi a de 2021 contra o Palmeiras e perdeu o título. Então o Flamengo não jogou bem, tem uma superioridade técnica, né? Foi uma tabelinha ali do Everton Ribeiro com o Rodinei e com uma estrela gigantesca, sagrada, absurda do ídolo recente. Você falou Rodinei e superioridade técnica na mesma frase, isso nem faz sentido. Ah, não, que isso, o Rodinei jogando muito, ele sacramentou a temporada dele, é um cara que merece muito, cara, ele sofreu muito no Flamengo mesmo, foi pro Inter, teve aquele lance de Flamengo e Inter, Campeonato Brasileiro de 2020, pagaram 1 milhão pra ele jogar, ele foi expulso, então, cara, entre as idas e vindas da vida no futebol, cara, o cara conseguiu pegar uma temporada e falar que era dele, sabe, tipo, bateu o pênalti contra o Corinthians, fez a jogada, participou da jogada do gol do Flamengo na final da Libertadores. E aí o Flamengo já entra aí com uma possível proposta de renovação para ele. Então, assim, a final foi maravilhosa, eu amei, mas o Flamengo não jogou aquilo que se esperava. O time do Atlético, eu acho que a estratégia do Filipão foi muito afetada também, eu senti isso no momento do jogo. Quando o Filipão perde um jogador, eu sinto que claramente tem uma posição de 4 linhas de defesa, e ele não esperava, eu acredito muito nisso, ele não esperava aquele gol naquele momento do jogo. Era para ir para o vestiário, para ele rearrumar o time, e ele não conseguiu fazer isso. E aí, eu acho que isso destruiu, assim, de fato, a estratégia dele. Aí são os acasos do futebol, né? Teve a expulsão, saiu o gol no último minuto do tempo regulamentar. Do primeiro tempo? Deu a alegria... do tempo dos acréscimos do primeiro tempo, perdão, e aí deu esse sorriso estampado no rosto aqui. Não teve jeito, concordo. Eu acho que a expulsão ela complicou realmente a vida do Filipão. Mas, Diegão, você acha que o Filipão ele fez o que pôde ou você acha que faltou alguma coisa para o Atlético ainda? Eu acho que o Filipão, considerando o elenco, né, se a gente for olhar a questão de investimento, questão de montagem de elenco, o Filipão fez o que estava dentro da possibilidade dele. Ele tinha um elenco naturalmente inferior ao elenco do Flamengo e entrou para marcar. Você vê, ele já entrou com uma surpresa na escalação, com a entrada do Vitor Bueno ali, que acho que ninguém esperava, ele não tinha sido titular em nenhum jogo aqui na Libertadores. Entra com ele para poder fazer essa função de
voltar um pouquinho ali para marcar e disputar a bola aérea. E dentro das possibilidades, o Atlético Paranaense fez o que dava. Então, assim, se você pegar o Atlético Paranaense hoje, talvez tenha dois grandes jogadores de destaque. Acho que é o Fernandinho, que volta muito bem do Manchester City para comandar esse meio de campo. E o outro, que é um menino de 17 anos, que, inclusive eu posso chorar um pouquinho a saída dele do Cruzeiro aqui, aproveitar, né? Que é o Vitor Roque, que acho que é um moleque que tem tudo para arrebentar ainda mais aí no futuro. Só que não dá para esquecer que ele é um moleque de 17 anos. Então você vê que ontem mesmo no jogo, ele foi um cara que não conseguiu criar tanto. E eu queria levantar um outro ponto também, acho que vocês falaram muito bem da questão da substituição ali no final, da substituição não, desculpa, da expulsão no final, o Fernandinho inclusive recua para a zaga nesse final, e acho que é ali que acaba saindo o gol, né? Ele não faz a substituição, o Matheus Felipe só entra no início do segundo tempo, né? Mas eu acho que um outro ponto que fez o Flamengo crescer, ironicamente, foi a saída do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele é um jogador espetacular, acho que ninguém vai falar o contrário, mas sim, o Felipe Luiz é um jogador que já está com a sua idade ali, um jogador de grande velocidade, e a expulsão sai exatamente no lance de velocidade do Ayrton Lucas, que se provável, até vi na transmissão o pessoal falando sobre isso. Será que se o Felipe Luiz estivesse ali, ele teria passado aquela bola ou ele teria segurado? Então, assim, acho que a substituição do Felipe Luiz por contusão acaba também sendo um fator que influenciou diretamente nessa vitória do Flamengo, aí, que acabou o Ayrton Lucas participando do lance da expulsão, que acho que a gente concorda que é o grande momento do jogo. É assim, e nesse caso sobre o Felipe Luiz, ele se machuca também no ano passado, né? Que ele perdeu pro Palmeiras na final. No 2021 ele se machucou, 2019 ele não jogou bem também. Ele não joga bem em 2019, 21 ele machuca e 22 ele machuca novamente, né? Até foi falado isso, eu estava vendo numa casa de flamenguistas a partida, então que falou que o Felipe Luiz é pipoqueiro, sentiu. É meio estranho de falar de um cara que jogou Champions. Tudo bem, é meio estranho. Mas, assim, é um cara que se lesionou por lesões, assim, que a gente não via nada grave nos lances e saiu da partida e ficou esse questionamento. Mas foi um ponto importante você falar, porque o Ayrton Lucas é um cara que o Flamengo negocia para mantê-lo para ano que vem, e é um cara que é muito agudo na sua parte ofensiva, é um cara muito importante nesse sentido. Eu acho um cara muito mais habilidoso que o Felipe Luiz, por exemplo. Eu acho que falta experiência, falta às vezes tomar a decisão certa no momento ideal, mas o Ayrton Lucas é um cara que pode substituir o Felipe Luiz no ano posterior, né? A gente está falando de uma temporada 2023 ou até 2024, dependendo do que vai ser o processo de renovação do Felipe Luiz. Mas o que você falou, isso é importante, eu acho que o Leandro pode falar um pouco sobre isso, o que ele acha nesse sentido da substituição na lateral esquerda. Claro, não, então, eu não acho ele mais habilidoso que o Felipe Luiz, porque eu acho o Felipe Luiz um jogador absurdo, assim, muito inteligente, apesar dele não ter esses casos, né, nas finais da Libertadores pelo Flamengo, mas ele é um cara que puxa muito pelo meio, abre muito espaço, ele faz o jogo ficar fácil para os outros, inclusive para os meios de campo, essa é a impressão que dá. Mas, de fato, a entrada do Ayrton Lucas, assim, preocupa no primeiro momento, e aí falando com o rubro-negro, mas ele entra muito bem, e eu acho que é mais uma das situações que acabou limitando o Filipão, porque, se eu não me engano, o marcador do Atlético Paranaense o cara que vai mais a fundo é o Kelvin, pelo lado, que é um cara muito rápido também, muito agudo. Com a entrada do Ayrton Lucas, bom jogador, e com a entrada do Ayrton Lucas, que é um cara de muita imposição física, velocidade, ele não pode tanto no fundo e abrir uma avenida, porque o Ayrton Lucas vai chegar. E, de fato, o passe dado para o Ayrton Lucas foi muito esticado. Ele recupera, ele dá uma explosão e toma a frente do marcador e dá um carrinho, enfim, totalmente desajeitado, e aquilo dali muda a história do jogo. Eu queria só fazer uma pontuação de um jogador que eu tenho observado há um tempo, acho um jogadoraço, e que foi o principal, para mim, a principal ameaça do Atlético Paranaense contra o Flamengo, que foi o Davi Terans, que eu não entendi o porquê que o Filipão não entrou com ele. O Terans, ele teve uma jogada que eu acho que foram 4 jogadores do Flamengo marcar e ele conseguiu sair, ele sofreu a falta, óbvio. Eu lembro desse lance. Mas ele entrou com muita vontade de jogo, ele chegou arriscando o chute de fora de área, ele bateu uma falta muito bem, porque o Santos é um bom goleiro que encaixou a bola, não deu rebote. Então, não entendi o porquê que o Filipão não entrou com o Davi Terans. É um cara que faz bons jogos pelo Atlético Paranaense, que bom que não entrou, mas assim, é um cara para ficar no radar, assim, joga muito bem,
Também e acho. o Já Atlético consegue voto manter nele, ele no elenco. já vou ligar pro Textor já para ver se ele traz esse para nós. Porra, tá Se precisando. ligar pro Textor, vem mais 10. É mesmo. Não, e assim, você falou isso, eu acho que o Filipão ele tomou algumas decisões questionáveis, a gente como que olha de fora, em relação a algumas opções que ele tomou ao longo do campeonato em jogos decisivos. Por exemplo, a gente tinha um cara, a gente critica o Pablo naturalmente pelo histórico que ele tem, principalmente no São Paulo, né? Mas ele é um cara que é multicampeão no time do Atlético. Mas ele já não optou pelo Pablo, ele usou o Vitor Roque. Então a gente entendeu que, tipo assim, pô, O ele Pablo fez o parece que ele certo. estava com a condição física para o jogo. Parece que ele não tinha condição do jogo inteiro, Ele por não isso que estava inclusive 100%, entrou o né? Vitor Bueno. Ah, entendi. Porque assim, ele optou pelo Vitor Bueno, optou pelo Vitor Roque, mas o time do Atlético ele fez uma coisa que no início do jogo até deixou a gente um pouco. Ele apostou no início ali, né? Ele tentou, o Atlético teve 2 chances de gol numa falha do Davi Luiz e um voleio mal dado pelo Alex Santana. Poderia mudar No lateral do completamente. lance. Foi no mesmo lance, se eu não me engano. O jogador do Atlético Paranaense chuta, o Santos defende. Eu não sei se foi para escanteio, depois do escanteio gera lá. Assim, foi uma questão de. O Atlético fez uma pressão muito grande em questão de minutos. Então, assim, Acho que se os aquele primeiros gol 15 minutos do acontece, Atlético poderia teve mudar muita chance, né? completamente o destino da partida. Sim, sim. Mas assim, mais uma final, eu acho que também é um pouco sonolenta, né? Vamos colocar aí. A gente A sabe que partir, final. sim. O Rafael Sobis, eu vi ele comentando, enfim, muita gente deve ter visto esse corte dele falando de uma final de Champions. Agora, gente, eu não vou me lembrar, mas assim, vamos colocar, ele falou que uma final de campeonato 5-4 é um absurdo para o jogador de futebol, porque é uma final cheia de erros, a gente entende Ele isso. falou E isso uma sobre final geralmente é um Real e jogo mais City. truncado. Real e City na Champions League, na Perfeito, da semi, no semifinal. primeiro jogo. Exato. E a gente entende isso. De fato, final é um jogo muito truncado. Mas assim, eu acho que tirando Palmeiras e Santos, foi a segunda final mais sonolenta de Libertadores Também achei. que a gente teve. E Mas eu culpa Não, o acho que. Flamengo, hein? Culpa o Flamengo, porque eu achei que o Flamengo Não, mas poderia ter assim, matado o jogo. o time do Flamengo é um time muito experiente, né? Acho que a gente vai falar isso. E com um jogador a mais, você tem que campo com o Vidal entrando no segundo tempo, com o Everton Ribeiro, com o próprio Arrascaeta, que depois saiu, o Pedro, que é um cara que segura muito bem a bola. O Flamengo também não foi tão ameaçado assim no segundo tempo. Teve algumas chances com o Terans depois da entrada dele. Acho que cabe ressaltar também a segurança do Santos. Acho que o Santos é um goleiro que característica dele que sempre vale ressaltar. Mas o Flamengo segurou muito bem a bola e não foi tão ameaçado. Então acho que com um jogador a mais, você tendo um elenco de mais qualidade, você fica mais com a bola. Perfeito, exato. concordo. E só vou fazer. Bom, não sei o quanto mais de pauta a gente vai falar desse jogo, mas destacar aqui o Everton Ribeiro, cara. Jogando muito, acho que cada dia, cada jogo decisivo que ele joga pelo Flamengo, ele também, junto com o Pedro, que não jogou bem esse jogo, crava a vaga dele na Copa. Um cara que chamou a responsabilidade nas 2 finais do Flamengo. Tanto contra o Corinthians, jogou muito, e agora contra o Atlético Paranaense, apesar de achar em alguns lances que ele tomou algumas decisões erradas, mas também chamou a responsabilidade. Ele teve a bola no pé, participou, deu passo pro gol, enfim. É um cara que pode ter alguma surpresa aí na convocação da lista do Tite nos próximos dias. Boa, boa. Vamos falar ainda da lista da Copa do Mundo aí na Pranchetas, antes de começar a Copa efetivamente. Mas foi isso. Flamengo campeão da Libertadores. Parabéns aos flamenguistas. Não tem poder nenhum falar isso. E se preparem que Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, falou que ano que vem ganhará Libertadores, hein? Mário Bittencourt falou isso, hein? Fica de olho. Os caras já anunciaram isso aí. Mas a gente não teve rodada do Brasileirão esse final de semana, mas a gente teve um jogo do Brasileirão atrasado, né? A gente teve Goiás e Corinthians, jogo lá em Goiânia, né? 0-0. Vai falar de 0-0? Na realidade, acho que a coisa mais importante do jogo que teve, além do domínio amplo do Corinthians, né? Em passe de bola, em chutes a gol, enfim, chances perdidas, a gente teve um lance polêmico, né? Que até foi o que tornou, acho que o jogo, na realidade, era um jogo que ninguém ia ver. Sábado à noite, o Flamengo tudo já comemorando, o pessoal tudo cagando, mas acho que depois do jogo teve ecoou, né, a questão do gol anulado do Yuri Alberto, né, num lance que, na minha opinião, esse é um absurdo, não é aquele pezinho, o cara estava em posição legal, assim, e até o próprio áudio do VAR, não sei se vocês chegaram a ouvir, lá no fundo eles começam tá legal, tá lá, o pé tá bom, eles começam a ver, fala que tá ajustado, tem que olhar, e eles anulam o gol e mantêm a decisão de campo.
na minha opinião, completamente equivocada, mas no final deu 0-0, o Corinthians reclama aí dessa decisão do juiz. Mas fala pra gente, Diegão, Goiás e Corinthians. Acho que o que fica, igual você falou, fica essa questão do impedimento. Concordo com o que você falou, para mim também não estava. Não sei se vocês chegaram a ver até a postagem do Corinthians no Twitter, de 2 fotos. Tem uma foto de trás que o Yuri Alberto não aparece atrás do zagueiro do Goiás. Eu só discordo de uma coisinha que você falou, que foi um amplo domínio do Corinthians. Acho que a gente pega só a estatística, ok, mas assim, no 0-0 no primeiro tempo, o Goiás teve 2 chances muito claras de gol. Dada Belmonte, que inclusive para mim é um bom jogador, que o pessoal quando fala de Goiás só fala do Pedro Raul. Dada Belmonte é um ponta meio ali que faz uma Série A muito bacana, perde um gol que ele, sem goleiro, que chuta em cima do Piton e depois ainda acerta uma bola na trave. Então assim, time do Goiás que já está ali na turma do 2023, né, já não briga para não cair, nem briga para Libertadores, mas foi um jogo com algumas chances. E o grande destaque, de fato, vai ficar para o VAR, igual o Fernando falou no início, que a gente não ia ter discussão por causa de arbitragem, mas não tem como não falar aí desse lance, que é muito triste a gente ver a arbitragem brasileira sofrendo com isso ainda, em comparação com jogos na Europa, que a gente pega lances muito mais complexos sendo analisados em velocidade muito mais rápida, né? Mas acho que o ponto negativo fica para a arbitragem e vamos ver como é que a gente vai seguir aí nesses próximos passos. Boa. Fala pra gente, Leandrão. Goiás e Corinthians. Boa. Cara, então, como você disse, não tem muito o que falar. O meu destaque vai ser o por trás desse jogo, né? As condições políticas desse jogo acontecer. Esse jogo ele foi remarcado da semana da final da Copa do Brasil. Houve todo um questionamento da remarcação, não tinha sentido, né? Muita gente falando que não tinha sentido, teve a questão da presença da torcida, o Corinthians não abrindo mão dos seus torcedores, muita gente, e o próprio Marcos Braz, na época, que estava disputando a final contra o Corinthians, falou que não achava justo, tá, a mudança, porque podia prejudicar até para frente o campeonato. O Corinthians fez todo um esforço para remanejar esse jogo, e na verdade é que esse jogo não representou nada. O Corinthians fez um esforço político, comprou uma briga, o rival vai ganhar o campeonato, o Corinthians foi para o jogo, não ganhou, óbvio, teve o lance do VAR, mas o Corinthians sai com 0-0 melancólico, o por trás das cenas também melancólico, com um esforço absurdo dentro de numa semana importante para o time, que era da final da Copa do Brasil. Houve essa polêmica, na hora do jogo também não gerou nenhum resultado. Enfim, não tem muita coisa boa para comentar desse jogo, não. Não, tirando mais um absurdo da arbitragem do futebol brasileiro, que é aquilo, assim, a arbitragem da falar da Libertadores que não teve problema, não foi uma arbitragem brasileira, né? Mas parece que os árbitros brasileiros ainda têm problema. Profissionalização já falamos isso. Mas aqui na Conmebol também tinha muito problema de arbitragem. Bom, era um absurdo, né? Os times brasileiros eram escalpelados pela arbitragem da Conmebol, mas enfim, a gente tem que destacar o que tem de bom, né, meu amigo? A gente tem que olhar as coisas boas também. O cara acertou o apito, se o cara erra alguma coisa ali, a gente já tá criticando, então se ele foi bem, a gente tem que falar. Verdade, perfeito. Tanto que por isso no Na Prancheta terá uma categoria, no Na Prancheta Awards, terá uma categoria de melhor arbitragem. Tá vendo? Quem diz que a gente não tá? A gente esculachou a arbitragem o ano inteiro. A arbitragem, tô achando que a gente vai ter que fazer uma de pior. A arbitragem vai ser fácil, né? Então, tá em branco. Na verdade, a categoria, a gente foi elencando os pré-selecionados e tá em branco ainda. Vamos ver se aparece alguém ainda podendo. Mas vamos lá. O que eu quero de vocês agora é o nosso palpite para os jogos dessa semana, né? No meio de semana agora a gente vai ter jogo da Série A. E, obviamente, a gente tem a chance do Palmeiras ser campeão, né? Assim, o Palmeiras só não é campeão se ele não ganhar o jogo. Mas vamos chegar no jogo do Palmeiras. Então eu quero que vocês chutem aí, né? Alguns jogos que a gente ainda tem importante, né? Que a gente pode dizer no campeonato. O primeiro jogo vai acontecer, se você estiver vendo no YouTube, é amanhã. Se você estiver vendo no Instagram, é amanhã. Se você estiver vendo no YouTube, é hoje. Isso é meio complicado. Eu edito para botar no dia seguinte, mas no final vocês acabam entendendo. E estarei presente nesse jogo. Botafogo e Cuiabá, jogo no Newton Santos, 7 horas da noite. Fala pra gente, Leandro. Palpite, Botafogo e Cuiabá. Boa. Cara, eu quero te ver feliz, cara. Mas o Botafogo, ele não ganha jogo em casa. Tem alguma coisa... Ganhamos do Bragantino na última rodada, só pra você não, tudo bem.
teve umzinho ali fora da curva. Tem alguma cabeça de burro enterrada no Engenhão que não tá deixando vocês ganharem lá, cara. Mas eu acho que o Botafogo ganha. Vou botar aí 2-0 o Botafogo para vocês brigarem pela pré-Libertadores. Então, esse é o meu palpite. Boa. Fala pra gente, Diegão. Palpite, Botafogo e Cuiabá. Vou votar no Cuiabá, desculpa a torcida cuiabana, mas eu acho um pouquinho complexo nesse caso. Mas o Botafogo, ele cresceu aí um pouco nesse segundo turno, tá agora mais forte na briga. Acredito também numa vitória ali, acho que um 2-0, até porque o Cuiabá no último jogo com o Avaí foi um dos jogos mais feios que eu tive o desprazer de assistir um pedaço. Nossa. Um gol no final lá para salvar o Cuiabá no finalzinho, mas fora, jogo no Rio, Botafogo para mim é um favorito, acho que 2-0 também. Boa, boa. Pô, ufa, tomara. Mas, assim, o Botafogo tem dificuldade realmente no Rio, mas para você ter uma ideia, o Botafogo não conseguiu 2 vitórias seguidas no Rio ainda, jogando no Newton Santos. Essa pode ser a primeira vez no campeonato. E essa vai ser quando ele vai realizar o fato. Mas como não prevê um jogo difícil, será 1-0 Botafogo. Gol depois dos 28 do segundo tempo, gol aos 29,5, aquele golzinho chorado. Clássico de jogo no Newton Santos, Botafogo. Clássico. Vamos lá, vamos continuar. A gente vai ter também terça-feira, 9h30 da noite, o jogo que eu espero com todas as minhas forças que seja empate. São Paulo e Atlético Mineiro, jogo no Morumbi. Infelizmente o Fernando vai estar muito falando, tá torcendo contra o São Paulo. Eu torço toda semana contra o São Paulo, que eu não conto pra ele. Mas toda semana eu torço contra o São Paulo. Fala pra mim, Diegão, quanto é que você acha que vai ser São Paulo e Atlético Mineiro? Existe uma possibilidade de eu ser um pouco tendencioso nesse placar, né? Até porque a chance do Atlético sair da classificação da Libertadores pela primeira vez no campeonato, para a torcida atleticana que falava durante todo o campeonato que brigaria pelo título e tem a chance de ficar fora da briga pela Libertadores pela primeira vez. Mas em questão de momento, o momento do São Paulo ele é melhor, o momento do Atlético ele é muito ruim, sofreu para ganhar do Juventude no último jogo em casa e vem uma crise, mesmo depois da saída do Turco, a chegada do Cuca, o aproveitamento do Cuca vem muito baixo. Então, assim, acho que é um jogo feio, para ser bem sincero, 1-0 para o São Paulo e aquela torcida. Boa, ó, 1-0 São Paulo, isso aí tem que ser 1-1, cara. Mas fala aí, Leandrão, pra gente. Cara, eu acho que vai dar São Paulo e a alegria do Fernandão, nosso companheiro de na prancheta. O Atlético vem muito mal, acho que o Cuca limou as oportunidades dele de ir para suceder o Tite na seleção brasileira com a saída para o Atlético Mineiro. O Hulk tá fora, uma nuvem negra em cima do Galo, e eu acho que dá São Paulo, apesar dos resultados, enfim, da dificuldade da temporada. Acho que o São Paulo ainda vai tentar beliscar essa pré-Libertadores também e esticar essa briga aí com o Botafogo. Dessa vez eu não vou conseguir te acompanhar não, meu amigo. Pô, fazer o quê, né, cara? Mas eu vou com os relatores. Eu também acho que a fase do Atlético é bem complicada, né? Ele chega muito pressionado. E o São Paulo ele tem tido, meio que às vezes não jogando o futebol que a gente espera. Que a gente espera não, mas a gente acredita que o São Paulo pode jogar melhor, né? Eu acho que ele chega pressionado e com uma certa vantagem emocionalmente falando para essa partida. Eu também acho que vai ser um jogo um pouco mais animado. Será 2-1 São Paulo e Atlético Mineiro. Eu não falei o placar, né? Vou botar 1-0 São Paulo. Ah, boa. Então fechou 1-0, 2-1. Vamos ver. Às vezes pode acontecer uma zica reversa, né? Às vezes, por que não? Pode dar um empate. Também o Atlético não precisa ganhar. Tô muito em cima do muro nesse jogo. Vamos passar para o próximo. Isso aí tá muito difícil. Vamos lá. A gente vai ter na quarta-feira, 4 horas da tarde, para poder explicar para a galera. Pessoal, que absurdo. Um jogo quarta-feira, 4 horas. Gente, é feriado. É por isso que vai ter um jogo quarta-feira, 4 horas da tarde. Entendeu? Então, calma. Não fique aí achando que esqueceram dos trabalhadores. Mesmo que esqueçam de vez em quando, mas esse não é o caso. A gente vai ter América Mineiro Internacional. Jogo no Independência. América Mineiro que também disputa uma vaga na pré-Libertadores, mas o Inter que tá brigando pelo vice-campeonato aí. Fala pra gente, Leandrão. Então, meu desejo seria a vitória do América Mineiro, porque eu tô viciado em premiações, entendeu? Viciado em dinheiro. Quero subir uma posição e pegar mais uma farpela aí da CBF. É isso que a gente tá pensando agora. Então, nem que seja subir um pouquinho ali na premiação do brasileiro. Mas eu acho que não vai ter muito jeito, não. Acho que a Internacional, vou botar 2-0 o Inter, apesar de que o América Mineiro costuma complicar os jogos, tá? Dentro de casa. Então... Boa.
Fala pra gente, Diegão. Vai lá torcer contra o Coelho, hein, pô. Não, cara, não tem problema com a América, não. Aqui tá bem tranquilo, tá? Mas, assim, acho que o América, ele perdeu um pouquinho de gás. Ele teve um início de retorno muito forte Perfeito. e chegou a estar mais forte nessa briga. Hoje vejo o América um pouco mais fora. Acho que vai ficar mais ali entre Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, São Paulo e Botafogo. E o Inter, ele também está preocupado com a premiação, né? Acho que todo mundo está querendo garantir essa bolada um pouquinho maior. Então, acho que vai ser um jogo truncado, mas acho que o Inter leva ali 1-0, sofrido ali também, que estilo Mano Menezes, né? 1-0 é goleada. É. Boa, boa. Vou com vocês. Eu acho também que o time do Inter vence só por 1-0. Vai ser um jogo complicado. Mas o Inter ele tem conquistado esses pontos assim, né? Faz uma chancezinha, um gol, não tem encantado tanto. Quando se espera muito dele, ele não realiza. Então, 1-0 Internacional também. Vou com vocês. A gente vai ter. Vou falar de Atlético e Goiás, jogo que acontece também na quarta-feira, 4 horas da tarde, porque o time do Atlético agora acabou a Libertadores, foi vice, ele tem que se concentrar no brasileiro. Ele que achava que poderia estar mais tranquilo na briga diretamente, né, para Libertadores, agora ele já briga por uma posição que pode perder. Às vezes tem que jogar uma pré, por que não? Então o time do Atlético corre risco, mas ele joga contra o Goiás, jogando em casa, que é um time que pode se surpreender, como a gente falou, tem o Pedro Raul. Quero ver o que vocês acham desse jogo. Atlético e Goiás. Fala pra gente, Diegão. Olha, eu acho que o Atlético muito provavelmente pode acabar sofrendo essa questão da ressaca ali pós a perda do título. Acho que é duro você perder um título ali que é uma final única. Teve uma viagem desgastante também para Guayaquil, né? Então, acho que o Goiás já não tem mais tanta coisa ali para brigar. Então, esse jogo para mim tem cara de empate, viu? Ih, boa, boa. Mas é quanto? Quanto que vai ser? Empate que é 2-2, 1-1? Cara, esse aí para mim é 0-0 e calo na vista. Eita, pô, jogo 0x0 é tão chato, mas faz parte, acontece, não tem jeito. Fala pra gente, Leandrão. Cara, eu voto com o relator, tô 100% com o Diego, cara. 0-0, melancólico, Filipão pô, tentando botar ali o time, inclusive Filipão. Obrigado, cara, a gente te ama, mas eu acho que é 0-0. Boa. Cara, eu vou ser um pouco mais dramático que vocês. Eu acho que vai ser 1-0 Goiás. Vai ser 1-0 Goiás. Eu acho que o Atlético vai sentir um pouco essa derrota aí. E ele fica. Porque assim, a gente fala que tá difícil, né? Tava difícil ele perder essa vaga. Hoje já não tá mais tão difícil assim. Hoje separa ele, por exemplo, de São Paulo com o oitavo. É um ponto só. E pro Fortaleza, que é o nono, só são 3 pontos. Quer dizer, uma derrota ou um empate aí nas próximas rodadas já pode botar o Atlético fora até da pré-Libertadores. E eu acho que isso pode abalar esse no final do campeonato aí. Então eu vou botar 1-0 Goiás. Infelizmente, eu gosto do Atlético Paranaense, mas é o que eu vejo de hoje, não tem jeito. Não, eu tô brincando aqui, só pra torcida do Atlético não ficar chateada comigo. Mas cara, já o projeto do tá, já Atlético... tá. Você, pô, tu é Não, flamenguista, meu amigo. tudo bem, Já pode tá. ficar, mas só pra... Pode ficar, fiquem, tudo bem. Mas só pra destacar aqui, pô, o projeto do Atlético é sensacional, cara. É incrível. O Petraglia quase que consegue chegar no objetivo dele. Ele fala, né, que o Atlético tem até 2024 para ir pro Mundial. Graças a Deus não foi. Ano que vem tenta de novo, cara. Tem mais um ano. Se a gente não tiver lá na final com vocês. Mas assim, cara... Ano que vem essa briga de Petralha com Bittencourt vai ser complicada, né? Essa daí Tá vai ser só na prometendo. aqui, ó. É só no papo esse daqui. Mas é isso. Boa, boa, boa. Mas vamos lá. Vamos falar agora de Atlético Goianiense e Santos. Atlético Goianiense e Santos, que o jogo vai ser no Antônio Ascioli, 7 horas da noite na quarta-feira. Cara, um jogo que o Santos se afastou um pouco dessa briga, né, pela Libertadores, mas o Goianiense está ali ou na briga contra o rebaixamento. Ele que a gente achava que ele já estava meio que rebaixado e tal, quando foi eliminado da Sul-Americana passou por uma fase ali complicada e nos últimos jogos está vindo numa ascensão aí, está conquistando pontos importantes. E eu acho que ele chega forte para enfrentar o Santos nesse jogo aí. Eu ainda acho que o Atlético pode escapar e jogar um Ceará para um Curitiba aí por rebaixamento, quem sabe. Mas fala aí, Leandrão. Atlético Goianiense e Santos. Pô, cara, difícil, hein? Pô,
Isso, até dar um parecer sobre esse jogo. Mas, cara, eu vou colocar o Atlético Goianiense, vou botar aí um 1-0 o Atlético Goianiense, porque eu me surpreendi um pouco com o jogo do Santos. Se eu não me engano, o Marcos Leonardo está muito machucado, ele está com problema na coluna. Eu pude perceber isso no jogo que ele teve contra o Flamengo, um jogador que foi chave para o Santos estar um pouco melhor, tá, no campeonato. Aparentemente está muito fragilizado da lesão mesmo. Eu lembro que no jogo contra o Flamengo, a cada lance que tocavam, não era nem falta, era encostar nas costas dele, ele sentia muito. É um jogador extremamente importante para o time do Santos, que não tem peças tão decisivas. O Santos não tem muitas ambições no campeonato, o Atlético ainda tem, que é fugir do rebaixamento. Então acho que vai dar Dragão. 1-0. Boa. Fala pra gente, Diegão. Acompanho, que acho que vai dar Atlético Goianiense também. Acho que o Eric falou bem, o Atlético Goianiense ele foi muito mal porque ele focou muito tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, e isso fez ele ficar muito mal no Campeonato Brasileiro, mas após a eliminação nas duas, ele vem numa crescente. Tem uma tabela muito difícil até o final do campeonato, mas eu acho que, como você falou, o Santos não tem tanta peça de reposição, o jogo é em Goiânia, acho que o Atlético vem forte, só que eu não acho que vem mais do que 1-0. Eu acho que esse aí é jogo para 2-0, talvez até 3 para o Atlético Goianiense. Acho que tem mais time e acho que tem mais motivação para esse jogo. Perfeito, isso é verdade. Eu acho que o time do Atlético ele quer se manter, depois de tanto, tem mantido, está na Série A há algum tempo, tem feito trabalhos até teoricamente interessantes para o time do Atlético, manteve alguns jogadores há anos, por exemplo, Marlon Freitas, que é um jogador que está no Atlético há alguns anos, que vai jogar no Botafogo ano que vem. O próprio lateral direito Dudu, o Wellington Rato, que para mim é uma peça importante nesse time do Atlético Goianiense, um dos destaques do campeonato, naqueles times mais na parte inferior da tabela, um jogador que eu acho que ele jogará no clube grande ano que vem. Então eu também acho que o time do Goianiense vence, cara. Eu vou botar 2-1. Pode rolar o Santos ali fazer alguma graça, mas por esses pontos que o próprio Leandro falou, o próprio Diego falou, eu vou de 2-1 Atlético Goianiense. Agora vamos para reeditar a final da Copa do Brasil, né, cara? A gente tem jogo no Maracanã, 9h30 Flamengo e Corinthians, uma briga direta aí pelo segundo, né, pelo segundo lugar ali do Campeonato Brasileiro, que envolve ainda Flamengo, Internacional, Fluminense, Corinthians. Jogo no Maracanã. Vou deixar o Diego falar primeiro. O flamenguista se acalma, calma o coração. Fala pra mim, Diegão, Flamengo e Corinthians. Acho que vai depender do teor alcoólico que vai entrar em campo no time do Flamengo. Acho que o teor etílico vai fazer uma diferença para esse jogo. Mas acho que da mesma forma que aconteceu com o Palmeiras alguns anos atrás, o time reserva do Flamengo tem jogado melhor do que o titular no Campeonato Brasileiro. O time reserva do Flamengo tem boas peças. E, para mim, assim, por mais que futebol é resultado, o Corinthians na posição que está, para mim, é elefante em cima da árvore. Eu não esperava. Não acho que o time do Corinthians tem esse time para estar na posição que está. Eu sou mais o time reserva do Flamengo nesse momento. Então, para mim, ali, 2-0, acho que o Cebolinha fez gol no último jogo, vai vir para fazer mais. Boa, boa. Fala para mim, Leandro, hora da verdade. Flamengo e Corinthians. Boa. Cara, muito bom recebê-los de novo. Mas assim, sendo bem sincero, cara, eu acho que talvez... Eu aposto até numa vitória do Corinthians, aí tá nesse jogo, infelizmente. Mas eu vou colocar alguns motivos, assim. O Flamengo não tem mais ambição do ano. Acho que o ano do Flamengo vai entrar num estágio de férias, praticamente. Óbvio que, assim como o Diego destacou, muitos jogadores ainda estão tentando se provar para a próxima temporada. E de Cebolinha, que está claramente querendo muito o jogo. A impressão que dá é que ele está com muita vontade e parece que o corpo não está respondendo algumas coisas que ele está, sabe, pensando para a jogada. Então, talvez alguns jogadores do Flamengo entrem com essa disposição, mas eu acho que já entra no modo férias. O Corinthians volta para o Rio muito praticamente mordido, tentando garantir uma vaga na Libertadores. Assim, eu acho que é um jogo que tudo pode acontecer, mas eu vou colocar de início aqui uma vitória do Corinthians. Tá? Os caras vêm mordidos. Tá bom. Para com isso. Deixa de ser. Pô, cara, ele quer só para não zicar o time dele. Fala quanto é que vai ser o jogo. Pior que não é. Eu vou colocar 2-1 Corinthians. Vai. Então tá bom. Vou aceitar. Para mim, o jogo vai ser 1-1. Acho que realmente... mas se perderem... Mas vou te falar, eu acho que se realmente o Corinthians chega mordido depois da final da Copa do Brasil, o Flamengo vai estar mais no oba-oba ali, eu acho que não tem como.
Então eu acho que esse jogo vai ser 1-1. Vai ser um jogo que o Corinthians vai tentar realmente ganhar, vai tentar pelo menos terminar, às vezes, até à frente do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, para achar que foi bem melhor que o Flamengo em alguma coisa, pelo menos no ano. Então eu acho que esse jogo pode ser, acho que vai ser 1-1. 1-1. Flamengo e Corinthians 1-1. E, para encerrar os nossos palpites dessa rodada, o jogo mais importante da rodada, pode ser o jogo mais importante do Campeonato Brasileiro, principalmente para a torcida palmeirense, que pode, né, consagrar o Palmeiras campeão do Campeonato Brasileiro de 2022. Palmeiras e Fortaleza, jogo no Allianz Parque, também 9h30, quarta-feira, né, hoje, caso você esteja vendo aí. Cara, esse jogo é importante a gente falar, porque assim, esse jogo, o Palmeiras só não é campeão caso ele perca o jogo, né? Dependendo, ou empate, dependendo do resultado do jogo do Inter, enfim. Então o Palmeiras vai jogar em casa, ganhando, ele é campeão, independente do resultado do jogo do Inter. O time do Fortaleza é um dos melhores no retorno, né? Briga por uma vaga na pré-Libertadores ainda também, né? Pensando num 2023 muito mais, né, estável do que foi o 2022, onde passou praticamente o primeiro turno inteiro, na realidade, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, até em último ficou o time do Fortaleza. Mas o Palmeiras quer conquistar esse título, que é o título que falta ao Abel Ferreira, e ao mesmo tempo, depois de anos com decepções, foi eliminado na Copa do Brasil por São Paulo, tem um time superior ao de São Paulo, foi eliminado pelo Atlético Paranaense num jogo dramático, jogando no Allianz Parque. Então, eu acredito que é um dia de festa, acredito que sim, realmente o Palmeiras será campeão, e torço para isso, porque o Fortaleza está ali, então é importante que o Fortaleza perca, não tem a ver só com o Palmeiras, claro, mesmo achando isso, mas esse jogo vai ser 3-1 Palmeiras. E teremos gol de Endrick, a estrela das próximas Copas do Mundo, por que não? O moleque é absurdo, que ele tem... O moleque é mais forte que eu, 10 anos mais novo, como é que pode um negócio dele? Mas fala pra mim, Leandrão, Palmeiras e Fortaleza. Cara, eu acho que é um jogo de festa, mas um jogo super interessante por todos esses elementos que você colocou, cara. O trabalho do Vojvoda no Fortaleza é muito bom. Não me assustaria com outro resultado sem ser vitória do Palmeiras, sendo bem sincero. Apesar de achar que o Palmeiras vai entrar com uma vontade absurda no jogo, acho que vai dar Palmeiras, mas vai ser um jogo interessante. Eu acho que o Fortaleza vai vender caro essa vitória, tá? Pro Palmeiras. E assim, torço logo para que o Palmeiras ganhe esse campeonato, que o Abel ganhe o título que está faltando, que ele pega as malas dele e vai embora, que ninguém aguenta mais ele aqui no Brasil. Vai, irmão, ganha tudo que você ganhou e mete seu pé, resolve teu ideal aí, entendeu? Então, quanto é que vai ser? Vou botar... Ai, Deus do céu. Vai, 2-0 Palmeiras, e eu voto com o relator um golzinho do Endrick, também pro Florentino Pérez já... Resolve essa situação logo também, acho que dá problema, irmão. Leva logo o moleque. Vai. Ai, boa, boa. Fala pra gente, Diegão, Palmeiras e Fortaleza. Para mim, acho que tem tudo para ser o melhor jogo da rodada, de fato, né? Como você falou, Fortaleza, ele terminou o primeiro turno na lanterna. Vai ser a primeira vez que um lanterna de primeiro turno não vai ser rebaixado. Fortaleza vai conseguir essa façanha aí. Então, o Vojvoda é um técnico sensacional ali também, o trabalho que ele vem fazendo desde o ano passado. Mas acho que, de novo, elenco, motivação, por mais que o Fortaleza brigue por essa vaga na Libertadores, o título fala mais alto, o elenco fala mais alto. Só que eu acho que vai ser um jogo bem complicado. Acho que é um 2-1 pro Palmeiras ali. Espero que com o gol do Endrick também, é um menino que, pô, tá louco, o cara com 16 anos fazer 2 gols na Arena Baixada não é para qualquer um. Acho que é um menino que tem um futuro ali, que a gente pode ter alegria com ele até na seleção, como você falou. Não, e é um moleque que ele tá sedento por gol, tá sedento por... Irmão, ele mostra até... Que jogador... Ele sofre o pisão no jogo contra o Atlético, você comentou dos 2 gols. Ele sofre o pisão na mão, irmão, e ele parte pra bola com toda a gana, com toda a sede. O moleque tá babando por gol. Então, acho que vale falar que ele tá com essa vontade, mas o que mais me surpreende dele é a calma dele não ser fominha na frente do gol. Por mais que ele tivesse ali vários jogos querendo fazer esse primeiro gol como profissional, teve a tranquilidade dele para achar o cara mais bem posicionado, como ele achou o Dudu no 2 jogos atrás. Então, assim, por mais que tivesse com essa ânsia para fazer o gol, se tinha um cara mais bem posicionado, preferia dar assistência. O moleque, assim, pô, ele é diferenciado totalmente. E é um jogador que não, apesar da diferença gigantesca de idade, não parece estar fazendo muita força para jogar na Série A, né? Você não vê aquele cara que claramente saiu da base, erra jogadas bobas e que está evoluindo.
esse cara é um absurdo, esse moleque é um absurdo, assim, tipo, A gente pode ver, porque, assim, né? obviamente, a gente tem jogadores como Vinícius Júnior, que se destaca hoje, seleção brasileira, claramente, mas é um jogador que no futebol brasileiro não fez, acho que, o que ele poderia fazer, né? O Endrick, ele tem chance de fazer um pouco do que o Neymar fez, ainda se destacar dentro do futebol brasileiro antes de partir para a Europa, né? Ele tem essa chance. Vamos ver aí se o Palmeiras vai mantê-lo, claramente, porque a gente sabe que a Europa é uma pressão, mas o Palmeiras hoje está estruturado para aguentar, eu acho, o Endrick ainda uns anos no Brasil. E ele tem uma vantagem também, que ele obrigatoriamente tem pelo menos mais 2 anos no futebol brasileiro, né? Sim. Porque a gente está falando assim, a gente não pode esquecer que o menino acabou de fazer 16 anos. Ele só pode sair para a Europa depois dos 18, né? Então, ele tem pelo menos mais 2 temporadas inteiras no futebol brasileiro. É verdade. E isso que Posso deixa... falar? Fala. Vai lá. Não, falei. Não, é que eu ia mudar, eu ia falar do Fortaleza, termina falando do Endrick aí eu Tá? Não, falo do Fortaleza. o que eu ia falar é que me impressiona e deixa até a gente um pouco chateado que ele com 16 anos consiga fazer esse tipo de coisa. Você que tá deprimido aí com, 16 anos, fazer o quê? Faz parte da vida. Uns com muito, outros com tão pouco. É a vida. Mas fala pra gente, Leandro. Não, cara, eu queria só destacar esse processo do Fortaleza esse ano. Eu achei muito curioso. Assim, o Fortaleza é um clube que vem escalando, né? Escalou divisões, ganhou a Copa do Nordeste, tá na Série A. Ele parece que vai batendo algumas metas, chegou na Libertadores. Eu acho que esse ano vai ser muito importante do que o Fortaleza vai trazer de ensinamentos que eles aprenderam esse ano. Porque Perfeito. claramente eles priorizaram uma competição em detrimento da outra. Acho que isso, óbvio, pela emoção da primeira vez estar classificado para a maior competição da América do Sul, mas é algo totalmente atípico da gestão do Fortaleza, naquele momento. Acho que o que eles vão fazer com isso, o foco que eles vão passar a dar nas competições, vai corresponder ao futuro do Fortaleza. Então, se o Fortaleza brigando pela Libertadores, sabendo que vai entrar na Libertadores para poder avançar de fase e ganhar algumas premiações e não abandonar o brasileiro, porque o Fortaleza abandonou o Campeonato Brasileiro para dar força máxima na Libertadores. Se tentar num estilo de SAF para poder financiar um time mais forte para entrar forte na Libertadores e segurar uma posição média no brasileiro. Então acho que assim, o Fortaleza vai acabar tirando algum ensinamento, algum produto dessa temporada típica à realidade do clube. Pelo menos é assim que a gente espera. Parece que a minha impressão olhando de longe é que eles passaram por todo o processo, conseguiram se recuperar e agora tem a chance de fazer melhor. E aí vamos ver o que o Fortaleza vai fazer daí para frente. Perfeito, muito bem visto. Eu acho que assim, é importante. O que eu até falei isso do Botafogo, assim, claro que como torcedor, eu torço o Botafogo para Libertadores, eu acho que o torcedor do Fortaleza não é diferente. Só que eu acho que às vezes os dois times, nesse caso, se encontram numa mesma posição nesse sentido. Que às vezes uma Sul-Americana pode ser que eles possam brigar pelo título e ir até melhores, conquistar uma vaga na Libertadores para o ano seguinte do que esse ano. Eu acho que isso pode facilitar um pouco o processo. Os jogadores se acostumarem mais, dar mais tempo, até no caso do Botafogo, o Luiz Castro trabalhar. No caso do Vojvoda, do Atlético, às vezes numa Sul-Americana, chegando ao título ano que vem, por que não? Ele chega com mais cancha para uma Libertadores 2024. Eu acho que como torcedor a gente torce, obviamente, mas se a gente for analisar como um custo-benefício, né, como ele pode chegar, uma Sul-Americana às vezes não é ruim, né? Qual a expectativa que esse time pode atingir, né? E brigar pelo título, por que não? Agora falaremos da maior de todas, a maior Série B de todos os tempos. Maior Série B. A cada ano temos maiores Série B de todos os tempos. Já digo para vocês, possivelmente ano que vem não será mais Série B de todos os tempos. Porque nenhum time grande deve cair, né? A não ser que nós temos uma surpresa muito... Não, acho que nem tem como ter surpresa mais um time grande cair. Não. E dos times grandes, só tem um time que pode se manter aí na segunda divisão. Leandro, primeiro já deixo aqui minha declaração para toda a torcida vascaína. Toda a torcida vascaína e já culpo, já dou nomes de torcedores de pessoas que torcem para o seu mal. Leandro Venetilo, que está aí, que vos fala durante essa live, fica lá no grupo torcendo contra o Vasco, que para mim é um absurdo. Eu falei e falo de novo, torço para o Vasco subir para a Série A ano que vem, tá vendo? Enquanto o Leandro torce pelo desacaso, enfim. Fazer o quê, né? Torcida Cruz Maltina, qualquer coisa, eu mando o endereço para vocês aí
de onde o Leandro mora, para às vezes um carinho, mandar um alô, É o um tratamento abraço, VIP. alguma coisa assim. Mas Cara, eu fala acho aí, fala aí, fala aí. Eu acho que o Vasco está totalmente acostumado a jogar a competição, tem uma tradição absurda na competição. Não vejo por que se classificar, como você disse, às vezes é melhor estar na Sul-Americana, uma divisão inferior. Eu acho que essa linha de raciocínio se aplica à torcida do Vasco, e aí mandar um abraço para todo o pessoal de Itu, uma cidade maravilhosa, assim, gente muito boa, e tu conhecida pelas coisas grandes, e aí tem grandes feitos a serem feitos no próximo final de semana. Olha aí, cara. Mas antes a gente vai falar ainda sobre a possível batalha de Itu, que já é chamada aí nas rodas de conversa aí, e também falando sobre que é a primeira vez que o quarto e o quinto se enfrentam numa última rodada de Campeonato Brasileiro de Série B, podendo ainda subir, né? Isso é impressionante. Mas eu quero que pra gente primeiro o Diegão fale um pouco sobre o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que é campeão, parabenizar o Cruzeirense. Parabenizei aqui na live, mas não tinha o Cruzeirense. Agora eu posso parabenizar o Cruzeiro campeão. Importante, né? Porque chega com esse status de campeão, eu acredito, e agora tendo o Ronaldo como seu novo dono da SAF, né? Fala pra gente chegar um pouco do Cruzeiro nessa temporada, o que você vê para ano que vem aí do Cruzeiro. Você falou tudo, né? Obrigado, Ronaldo. Acho que o Cruzeiro vem de 3 anos sofríveis, acho que desde o rebaixamento, que foi um caso de polícia do Cruzeiro, acho que o Cruzeiro foi um time assaltado, o Cruzeiro era um time conhecido por ter a dívida bem saneada, e em 3 anos a dívida do Cruzeiro hoje é uma das 3 maiores do Brasil. Brigando aí com o Botafogo e Atlético, são as 3 maiores dívidas que o Brasil, de clubes brasileiros. E o Cruzeiro, nos primeiros 2 anos de Série B, ele não conseguiu chegar no G4, ele chegou a brigar para não cair para a Série C, um time que ficava devendo de 6 a 8 meses de salário, transferbando a FIFA, começar o campeonato com menos 6 pontos. Então foram 2 anos muito sofridos, e a SAF ela chegou muito diferente do que foi a SAF do Vasco, muito diferente do que foi a SAF no Botafogo, diferente até do que está sendo proposto para o Bahia agora com o Grupo City, porque são SAFs que vêm com investimentos muito altos, e o Ronaldo chegou sem investimento. E isso no início assustou, a saída do Fábio, da forma como saiu para o Fluminense, a reformulação do time, um técnico que ninguém conhecia, que surpreendeu a todos. Para mim, acho que foi Se top provou 3 um de trunfo, técnicos. né? Acho que assim, top 3 trabalhos técnicos no Brasil, independente de Série A ou B, o trabalho do Pessolano, porque ele, com um elenco de jogadores desconhecidos, e não era o elenco mais forte da Série B, acho que indiscutivelmente era do Grêmio, e ele fez um trabalho muito bom. O time do Cruzeiro chegou a ficar mais de 15 rodadas sem perder, então acho que chega com um status diferente, não chega ainda para brigar por grandes coisas. O Cruzeiro vem aos poucos, até pela baixa quantidade de investimento, mas é um time muito competitivo. Então ele trouxe um treinador uruguaio, competitividade aí sul-americana, essa garra que ele trouxe. Então o Cruzeiro não foi uma Série B de jogos bonitos, de muitas goleadas, até agora no final teve alguns jogos mais elásticos, até começar a última rodada, o 4-1 no Novo Horizontino, mas é um time muito do 1-0, do 2-0, um time que se esforça muito e que ele exige muitos jogadores. Então vamos ver, precisa de melhoras para a Série A, mas feliz de acabar com esse sofrimento de 3 anos, né? Não, e assim, foi uma coisa que você falou, eu acho que é diferente realmente o processo da SAF do Vasco, do Botafogo, do que um pouco do Grupo City quer fazer com o Bahia. Porque você falou, ele não veio como o salvador da pátria. Tipo, ele não quer te dar o peixe e a vara, ele quer te ensinar a pegar a vara e pescar, né? É diferente, ele quer ensinar, ele ter uma... Obviamente, a gente vai falar que o torcedor torce por imediatismo. O torcedor quer que o Cruzeiro volte ano que vem, brigue pela uma Copa do Brasil, que por sinal ainda é o maior campeão do torneio, por exemplo. A gente sabe que o Cruzeiro é o maior clube do país, mas ao mesmo tempo ele vai brigar ano que vem para se manter numa primeira divisão. Isso é fato. O Ronaldo já falou que ele não pretende fazer... A briga do Cruzeiro é para se manter. Isso daí acho que é fato. E tem que estar bem entendido também que o momento do Cruzeiro financeiro ainda é muito delicado. Então tem muita coisa para resolver ainda, né? Sim, perfeito. Ele tem algumas peças para manter, como o próprio Matheus Bidu, que é lateral esquerdo, né? Que ele foi um dos destaques do próprio Cruzeiro nesse ano,
e que tem que mantê-lo, tem que pagar, né, para mantê-lo, e o Cruzeiro ainda não sabe se vai ou não. Matheus Medon, as últimas notícias mostram aí, parece que ele não vai ficar, né? O Cruzeiro precisa de investir 6 milhões de reais. O Ronaldo já falou que está um pouquinho negociado com outro jogador de muito destaque aí nessa Série B, mas o Cruzeiro vai passar por uma reformulação, pensando aí em Série A. Muitos jogadores, vai ter uma gratidão aqui da torcida pelo que eles fizeram esse ano, mas a gente vai precisar de passar por uma reformulação do elenco aí, pensando em Série A no próximo ano. Muito bom, muito bom. Então, você ouviu N reclamações falando sobre falta de fala sobre o Cruzeiro aqui, um absurdo, que a gente falava, mas obviamente não falava com a propriedade de um cruzeirense. Trouxe o Cruzeirense. Vocês estão satisfeitos comigo agora? Pô, finalmente, fiz de tudo. Falei, pô, Fábio, manda um cruzeirense pra mim, cara. Eu quero pôr o Cruzeiro pra passar, poder falar com propriedade de Cruzeiro. A gente fala aqui, mas o pessoal sempre reclama que falta de Cruzeiro, porque a gente tem um grande público de Minas e também aqui do Rio. Então, tá aí. Já ano que vem estará aqui também para falar com a gente. Com certeza. Um pouco sobre o Cruzeiro na Série A. E fica esse recado aí. E agora vamos falar um pouco da última rodada, né, que aconteceu, e falar um pouco de Vasco, porque assim, é também uma das pautas mais importantes. É Libertadores, Palmeiras e Vasco. Não tem como não falar. Porque o que o Vasco fez contra o Sampaio Corrêa na última rodada, no jogo de quinta-feira passada, meu amigo, foi impressionante. Maravilhoso. Não foi, Marcos. Incrível. Não, porque assim, eu falei isso no... A gente tem O um grupo... futebol respira, entendeu? O futebol respira nesses momentos. Assim, a gente falou um pouco no grupo do Na Prancheta, a gente vem falando que o Vasco é o tal acesso culposo, quando não há intenção de subir, né? Os caras estão deixando, os caras estão obrigando o Vasco a subir, o Vasco não quer. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava discutindo de que pesava a camisa, de tudo, que o Vasco lá no final dos contos acreditava que subiria e tal. Ele vinha fazendo gols no final do jogo, vencendo, empatando partidas. Nesse jogo não foi diferente, porém, por um acaso do destino, sofreu um gol mais no final do jogo ainda, contra o Sampaio Corrêa em pleno São Januário. E, obviamente, a torcida do Vasco ficou desolada. Eu falei que, irmão, eu senti pena dos torcedores, os caras no grupo estavam rindo de alegria. Que absurdo. Nenhum amor a um coração de um torcedor. Você, como torcedor, já passou por isso? Você não pensando nisso? Não passei. Não passou. Verdade, não passou. Mas, como eu falei, chegamos aí no jogo importantíssimo, Vasco e Ituano, né? Ituano e Vasco, jogo Itu. Cara, e assim, eu tava esperançoso. Ainda acho que o Vasco sobe, mas eu já acho que o Vasco sobe com um empate muito complicado, tendo que segurar o time do Ituano. E lembrando que o Bahia, o Bahia não confirmou matematicamente a sua subida, né? Porque o Sport pode fazer um milagre. Para subir tem que fazer um milagre, que é golear, para além de ganhar, e golear. Que ele vai enfrentar nessa última rodada o Vila Nova, né? Lá em Goiás. Então, assim, o Bahia não subiu, mas pelo confronto Vasco e Ituano, acredito que ele confirma também a Série A, independente de matematicamente ainda poder não subir, né? Mas vou deixar o flamenguista por último. Fala pra gente, Diegão, o que você vê do Vasco aí? Vasco sobe, não sobe? O que foi aquele jogo contra o Sampaio Corrêa, cara? Que absurdo. Então, eu acho que o Vasco jogou fora a chance de subir contra o Sampaio Corrêa. Tinha tudo para poder subir no último jogo. São Januário lotado, tudo um clima muito, muito bom. Depois do que o Vasco tinha feito contra o Operário, aquela virada mágica. Depois a virada contra o Criciúma também, que foi no final ali também. E isso trouxe um clima de trazer isso muito próximo para o Vasco conseguir chegar. E assim, o Vasco nessa Série B, ele conseguiu algumas façanhas. Ele quebrou um recorde negativo, que ele ficou 8 jogos com derrotas seguidas fora de casa. Então, o Vasco teve uns recordes negativos aí desde a chegada do Jorginho também. E o histórico fora de casa, tirando esse jogo contra o Operário ali, uma virada com 2 gols do Alex Teixeira, é muito ruim. E, como eu falei, foram 8 jogos fora de casa com derrotas consecutivas. O Ituano é o melhor time do retorno, melhor até do que o Cruzeiro, inclusive. Então, é a melhor campanha do retorno, jogando em casa, por mais que não tenha uma torcida tão grande. É um time muito bem organizado e o Vasco já não demonstra toda essa organização. Então, assim, acho que pode ser que tenhamos ainda um time grande na Série B, porque, no meu ponto de vista, o Ituano é favorito para essa classificação nesse último jogo. É verdade. E assim, então, você define que o Vasco não sobe. Você acha que o Vasco não sobe? Acho que o Vasco não sobe, acho que o Ituano vai levar isso. Acho que vai subir Ituano e Bahia, porque, como você falou, por mais que o Sport tenha goleado no último jogo, tenha feito 5,
e o Bahia também esteja fazendo uma força para não subir, depois desse último empate, em casa também. Vale lembrar que o Vila Nova, que vai enfrentar, está no G4 do retorno também. Sim. Então, tem uma boa campanha no retorno, mas mesmo assim, teria que tirar uma diferença, acho que de 8 gols, se não me engano, do Sport para o Bahia. Então, acho que eu acredito que vamos subir Bahia e Ituano. Boa. Antes de passar pro Leandro falar quem só se acha, eu acho que já sei qual a resposta, mas eu vou jogar porque tem a condução do programa, não tem jeito. Lembrando que a Série B ainda pode ser decidida no STJD, né? Tem uma situação envolvendo o Vasco e o Sport naquele jogo da invasão. Ainda é possível que o Vasco receba os pontos daquela partida pela invasão. Claro que isso não é uma expectativa pelo fato de a gente não ter visto isso nos últimos anos em casos de invasões do campo, né? Mas pela forma que foi, é discutido isso pode ocorrer, mas obviamente eu não acredito que o Vasco vá contar e nem deveria contar com isso, né? Claramente. Mas fala pra gente, Leandro, o Vasco, você como rival, com todo amor no coração, lembrando que você quer o melhor futebol carioca. E aí, o que importa é o espírito esportivo, como diz o nosso Thiagão, que vale é o espírito esportivo, as amizades que a gente faz no meio do caminho. E aí, o Vasco sobe ou não sobe? Cara, tentando me ausentar um pouco do clubismo, eu acho difícil na bola. No futebol, eu acho difícil. Acho que, como o Diego destacou, cara, o Vasco tinha tudo para subir quando o Sampaio corria. O clima era de subida. E eu acho que o jogador chega abalado para esse jogo. O cara chega pressionado. A perna Imagina tá tremendo. o cara. A perna tá tremendo. O cara imaginando que se ele não ganhar aquele jogo, o cara não volta para o Rio de Janeiro. O cara não volta para o Rio de Janeiro. O que a torcida vai fazer é uma loucura, porque o Vasco teve o acesso da Série A na mão, dentro de casa, e perdeu no último minuto do jogo. Infelizmente. Mas assim, o time do Ituano, eu acho que, pelo contrário, vem bem e vai vir com uma disposição muito grande para esse jogo. Eu acho que é um jogo psicológico, e no jogo psicológico o Vasco já sai perdendo. Eu acho que na bola vai acabar dando o mesmo resultado do jogo psicológico. Eu acho que a possibilidade do Vasco subir está no STJD. E aí, um recado, você mesmo, carioca, que tem um tapete dentro de casa, cuidado, existem instituições nesse estado que vão tirar esse tapete de você, porque gostam de fazer disso aqui no Rio de Janeiro. Pode ser que o Vasco da Gama seja o novo Fluminense e suba na Série B do tapetão. Mas tem essa possibilidade na bola, eu acho que dá Ituano. Vascaínos, desculpa, cara, vocês tiveram muita oportunidade. E seria ótimo, na verdade, e agora, tirando as palhaçadas, agora mesmo, seria ótimo ter todos os clubes de SAF da primeira divisão do ano que vem. Tanto Bahia com o Grupo City, tanto o 777, eu acho que é um modelo ainda a ser provado. Eu acho que ter um time de SAF na Série B vai ser muito ruim, tá, para o modelo. Não sei da continuidade, assim, é um contrato, não tem como mudar muito as cláusulas do contrato assinado, mas claro que há uma expectativa muito abaixo. Não sei se tem alguma cláusula contratual quando é feita o modelo de SAF, que se não subir, sabe, se existe alguma coisa no contrato que fala que se não subir o investimento é menor, não sei. Seria interessante para a visibilidade do campeonato, para intensificar ainda mais a construção da Libra. É óbvio que esses clubes vão ficar ainda mais interessados nas cotas deles na Série A, tanto o Cruzeiro como o Bahia, como o Vasco. E aí, enfim, o meu lado admirador de futebol pensa isso. O meu lado torcedor, eu expus primeiro. Assim, foi o que eu falei, fica a minha torcida. Assim, eu ainda penso que o Vasco pode fazer valer a camisa que ele tem, né? Mas, obviamente, o que mais importa é quem está vestindo ela, né? E esse é o grande problema da equipe do Vasco, né? Eu acho que o Vasco foi muito alçado pela torcida em vários momentos do campeonato. E eu acho que se o Vasco subisse, ia ver primeira subida de torcida. É como se a torcida jogasse pelo Vasco, né? Eu acho que a torcida do Vasco foi um exemplo durante a Série B, só que o time do Vasco, infelizmente, não foi. E para poder só finalizar sobre o Ituano, lembrando que o Ituano ele passou também por um processo de melhora na sua estrutura, né? Ele recebeu todo o apoio do Juninho Paulista, que hoje é coordenador da CBF, que ajudou o Ituano a chegar onde está. Então o Ituano também é um cara que é comandado por caras profissionais. Houve todo um movimento, né? Toda uma parte ali em volta da sua estrutura, e hoje o Ituano é um clube que
as pessoas, os jogadores, né, gostam de jogar, foi campeão do interior esse ano no Campeonato Paulista, então é um time que não é anormal estar brigando, né? Se você pensar como ele chegou, mesmo tendo um primeiro turno não tão bom, né? Também na Série B. E é um time com baixo investimento e que recebeu uma grana muito boa da venda do Martinelli para o Arsenal, né? E isso acabou ajudando muito a estruturar o time. Então isso fez uma diferença muito grande para manter o time ali. Você fala, às vezes o time que paga pouco, mas paga em dia, às vezes faz diferença, né? Verdade. Bem visto. E só para encerrar a Série B, nós só temos 2 times brigando. Fala, quer falar alguma coisa? E aí, na verdade, era isso que eu ia falar. Eu queria finalizar a Série B sobre a briga ali do rebaixamento. Porque tem um valor moral para o torcedor do Cruzeiro. É claro, eu te trouxe assim, já pensando em falar sobre isso. Não tem como. Então, assim, domingo estaremos no Mineirão. Existe um valor moral para o torcedor do Cruzeiro e muito emblemático. Você ser campeão, você receber a taça. Calma que tá dando a pipocada. Peraí. A gente não te ouviu. Melhor tu fala de novo pra gente. É porque falou do Thiago Neves, minha internet já deu ruim, cara. É foda. Mas acho que com todos os memes da queda do Cruzeiro com o CSA, depois daquele jogo, daquela Fala Zezé e tudo mais que aconteceu, e o Cruzeiro ter a chance de ter o jogo da taça no Mineirão, podendo rebaixar o CSA, acho que tem uma... Até porque o Novo Horizontino joga fora, mas é contra o Operário já rebaixado. Então, sim, acho que para a torcida cruzeirense seria fechar o ano com chave de ouro, campeão, da forma como foi, e ainda tendo essa possibilidade de ganhar do CSA em casa depois de tudo que aconteceu, seria para tampar esse caixão aí, se Deus quiser, nunca mais voltar. Encerrar uma história, né? Eu também acho que o Cruzeiro vence, recebe e rebaixa provavelmente o CSA para a Série C, o que é o destino, não é verdade? Um dia da caça do caçador, meu amigo. Faz parte do futebol. Mas coitado do CSA, ele nem entrou nessa briga. Botaram ele nessa briga. O Thiago Neves que enfiou o CSA. Eles nem falaram nada, eles estavam ali de gaiato. Aí vamos pagar o pato agora. Na edição do YouTube colocarei o áudio do Thiago Neves falando: fala, Zezé, impossível a gente perder pro Ceará e pro CSA, impossível. Eu só vou assistir até aqui a parte do YouTube, depois eu não revejo mais. Fala, Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recursos, eu sei que tá correndo atrás, mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue, pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. É uma motivação a mais pra gente, cara. Você já, acertar o salário aí, e aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Faz esse esforço pra gente aí, até quinta-feira, tentar acertar esses 60% que tá atrasado do salário. Vamos falar de Champions, vamos falar da última rodada Champions na fase de grupos. A gente tem muitos grupos já definidos, né? Por exemplo, a gente vai falar de um jogo que tem tudo para ser um dos grandes jogos dessa rodada, né? No grupo A, que é Napoli e Liverpool, mas ao mesmo tempo é um jogo que não vale de nada, teoricamente, só vale a primeira colocação no grupo, porque Napoli e Liverpool já estão classificados para as oitavas. Só que o Napoli é um dos considerados os melhores times desse início de temporada europeia, então acredito que teremos um jogo interessante no Anfield aí, né? Vocês têm alguma coisa a falar sobre esse grupo? Ou realmente é só esperar esse jogo para a gente acompanhar essa partida? Na minha opinião, o Napoli é a surpresa da Champions. O meu voto para ser uma das possíveis surpresas da Champions. Recentemente a gente teve algumas, o Ajax chegando muito bem, perdendo uma vaga na final nos últimos minutos. A gente teve o Villarreal também buscando uma vaga na final. Meu palpite é que se houver uma surpresa na Champions, volta e meia acontece, é o Napoli. Sim, boa. Performando muito bem. E aí, Diegão? Consegui soletrar aqui em Baratvelha lá. Eu não sei nem falar o nome do cara. Acho que talvez um dos maiores talvez um dos maiores destaques aí desse início de temporada europeia. Da Geórgia, né? Então acho que ele veio do... Ele veio da Geórgia, ele veio do time da Geórgia, acho que ninguém esperava.
Não, foi um time pequeno da Geórgia, eu acho. É. Foi do Dinamo? Não tenho certeza. Mas o Napoli é o grande destaque. O Liverpool que não está bem no campeonato inglês, né? Acho que bem na Premier League, bem tropeçando ali, mas começou também até com uma surpresa depois da goleada que sofreu do Napoli, mas já garantido também e tentando firmar ali com o Darwin Núñez na frente. Acho que não tem muito mais o que falar desse grupo, né? Boa. No grupo B, a gente falou de uma surpresa, que é o time, e agora a gente fala de uma decepção desse grupo B, na minha opinião, né? A gente teve primeiro, mas também tem uma surpresa, né? O Clube Bruges ficou em primeiro, olhem nesse grupo, com 10 pontos, né? E o Porto que passou em segundo aí. E a minha decepção, e que provavelmente que vai jogar a Liga Europa e chega como um dos favoritos para a Liga Europa, não tem jeito, é o Atlético de Madrid. Né? Depois de um impressionante, para quem viu a semana passada, o que foi o Carrasco, um pênalti marcado posterior ao apito final, o cara volta para bater, ele bate, ele perde, no rebote perde, bola na trave, nossa senhora, um absurdo atrás de absurdo, mas o Atlético se complicou sozinho e não estará classificado para as oitavas, fica Clube Bruges e Porto. Fala aí, Diegão. E pode ficar fora da Liga Europa também, na verdade, né? Porque vai pegar o Porto em Portugal e o Leverkusen vai jogar em casa contra o Clube Bruges, que também é uma grande surpresa. E pode ser que o Atlético de Madrid fique fora até da Liga Europa, que seria uma decepção muito grande e que talvez, até pelo início também, um pouco tropeçando no Campeonato Espanhol, será que pode ser o fim aí desse legado do Simeone? Será que ele fica? Será que não vai? Como é que é? Fala para mim, Leandro. Grupo B. Boa. Então, não tem muito o que falar, exatamente como vocês colocaram, tem a possibilidade do Atlético de Madrid ficar fora da Liga Europa e corresponder às expectativas do Mourinho, que já falou que agora que treina a Roma, fica muito chateado com essa chegada dos gigantes da Champions à Liga Europa. Óbvio que o Mourinho ganhou a Conference League com o Roma e agora vai tentar buscar outro título. E para ele, eu acho que ele vai estar torcendo ali pro Atlético de Madrid ficar fora, porque é óbvio que brigaria pelo campeonato também. Verdade, boa. No grupo C, mais uma decepção, né? Se você parar para ver, mesmo que seja um grupo difícil, que é o grupo de Bayern de Munique, Internacional e Barcelona e Vitória Pilsen, o mais time do Barcelona, cara, tá fora, né? Não chega nem na última rodada podendo brigar, né? E é um grupo que já tá decidido. Mesmo tendo na última rodada com Bayern e Inter, hoje o Inter não consegue alcançar o Bayern, essa é a primeira e segunda, não tem jeito. E o Barcelona jogará a Liga Europa. Enfim, e decepcionante, e até financeiramente falando, bem decepcionante para esse time do Barcelona. Fala para mim, Leandrão. Grupo C. Então, eu fico muito surpreso na minha maior aposta desse grupo. Acho que é um dos absurdos das últimas gestões, o Vitória Pilsen ficar fora da classificação para as oitavas. Estou brincando. Mas um grupo extremamente complicado. Assim, a gente espera muito do Barcelona, né? Depois da saída do Messi. O Barcelona sofre a Messi dependência, né? Depois que o Messi saiu, parece que eles não conseguiram aquele término de namoro que a pessoa não se recuperou ainda. O Lewandowski veio como uma grande esperança. O Lewandowski, inclusive, que no jogo contra o Bayern de Munique lá, teve várias oportunidades e não concretizou. E agora o Thomas Müller indo para Barcelona zoando com a cara do Lewandowski, que fase. Mas assim, acho que quando a Internacional ela tem períodos mais constantes recentemente do que o Barcelona. Então, quando a gente para olhar, óbvio que a camisa do Barcelona pesa muito, mas o período recente, acho que não é um absurdo eles irem para ficarem em terceiro nesse grupo. Eles ainda estão com essa dependência. O Lewandowski, óbvio que chega como esperança, mas a primeira temporada do cara, ele está assumindo no Bayern de Munique, ele tinha um time inteiro perfeito, maravilhoso, já montado, para ele, já montado. No Barcelona ele tem bons parceiros ali, mas não é a mesma coisa. Então o Barcelona segue o processo. Eu acho que o que cabe ao Barcelona é conseguir novos ídolos, novos bons jogadores e tentar buscar a Liga Europa. Assim, aí, se cair da Liga Europa, é um vexame muito maior. Entendeu? Então, o Barcelona tem que ir para a Liga Europa para vencer como se fosse o último prato de comida da vida. É verdade. Fala para mim, Diegão. Assim, eu acho que não é tanta surpresa assim a queda do Barcelona. O elenco também foi montado esse ano. Acho que a gente falou do Lewandowski, mas
tem a chegada do Rafinha, tem a zaga inteira, toda a parte defensiva foi remontada, acho que só o Ter Stegen ali que fica, né? Tem Marcos Alonso chegando, você tem o Christensen que chegou agora também. Então foi um elenco montado com um treinador que ainda está se provando, que é o Xavi, que ainda não tem estava na Arábia, não lembro qual time que ele estava ali do Oriente Médio, mas que ainda não teve, é a primeira experiência dele com um grande time também. Então, e usando até a analogia que a gente usou do Campeonato Brasileiro ali, talvez para o Barcelona seja até melhor, óbvio, financeiramente é muito ruim você sair da Liga dos Campeões, mas a maior chance de título do Barcelona talvez esteja na Liga Europa, porque você tem mais tempo para o time se organizar, para o time entender melhor o que o Xavi quer, as peças que chegaram se adaptar melhor aí para o próximo ano ter alguma chance na Liga Europa. Então, talvez para o Barcelona, em questão de título, possa ser onde ele tenha a maior chance para essa temporada. Verdade, concordo. Tá vendo? A analogia serve para Fortaleza e para Barcelona. O que é o futebol, né? A gente tem no grupo D, acho que o grupo mais embolado de todos, né? Com certeza, o grupo que chega com todo mundo ainda com chance, né, de classificação nessa última rodada. A gente tem Tottenham com 8 pontos, Sport com 7, Frankfurt com 7 e Olympique de Marselha com 6. É um jogo que acontece, Sport e Frankfurt jogam em Portugal e Olympique e Tottenham jogam na França, né? O Tottenham, que era o favorito para esse grupo, se complicou um pouco e ele joga agora na França contra o Olympique, que tem que ganhar para poder vencer, para poder se classificar, né? É basicamente quem ganhar se classifica. Então acredito que teremos muita nessa última rodada aí desse grupo, que será muito emocionante. Mas fala para mim, Diegão, esse grupo D aí. Cara, acho que é o grupo mais difícil de você fazer uma análise de frente. É o grupo que qualquer coisa pode acontecer. O Olympique é o último e talvez, por jogar em casa, tenha grandes chances de se classificar passando o Tottenham. A Olympique sofre aí depois da saída do Sampaoli, ainda não se adaptou tão bem com o novo técnico, até o próprio Gerson aí tendo alguns problemas, possibilidade de ir para o Sevilha nessa próxima janela. E a Eintracht Frankfurt, campeão da Liga Europa, né? Esperava-se talvez até um pouco mais. Eu acho um grupo difícil de fazer uma análise. Esse aí eu fico totalmente em cima do muro, porque eu acho que qualquer coisa pode acontecer. E o que acontecer, acho que está justo ali pelo que eles fizeram. Boa. Fala para mim, Leandrão, grupo D. Boa. Então, eu voto com o relator. Acho que é um grupo extremamente complicado, é difícil cravar o que vai acontecer. E eu acho que das possibilidades aí, o único vexame, vamos colocar na lista de vexames, seria de fato o Tottenham ficar fora. É um time que um pouco maior superioridade, um time com a maior superioridade técnica do grupo. Enfim, seria a maior aposta de um vexame, apesar de achar que isso não vai acontecer. Mas tudo muito é aberto. Um jogo decide tudo, 90 minutos, jogando em Portugal. Boa. Vamos acompanhar esse grupo D que é interessante realmente. Já no grupo E, a gente tem um grupo também que ainda está aberto, né? Pelo menos Milan e Salzburg, né, brigam pela segunda vaga, né? E até dependendo do resultado do jogo, deixa eu ver se o Zagreb tem chance ainda. 3 pontos no confronto direto contra o Milan. Eu acho que não tem chance. O Zagreb não tem chance ainda de classificação. Pelo menos não para as oitavas, né? Mas para a Liga Europa ainda tem. E o Chelsea está classificado, né? Enfrenta o Zagreb jogando no Stamford Bridge, então eu acho difícil ele perder essa partida. Ficamos então com o jogo Milan e Salzburg, né? Um jogo que vai decidir o jogo no San Siro, que vai decidir essa segunda vaga. Sou simpatizante do Milan e acredito que o Milan vença. Espero que ele vença o Salzburg, se classifique nas oitavas finalmente, depois de tantos anos fora da Liga dos Campeões. De volta e nas oitavas, porque ano passado não conseguiu, mas esse ano tomara que consiga. Mas fala pra gente, Diego, o grupo E. Cara, acho que o Milan chega como favorito para se classificar. Aí também o Milan sofreu muito com contusões. Nos jogos contra o Chelsea, o Milan foi amplamente dominado, mas um time bem desfigurado. E tem algumas voltas importantes que não jogaram na última rodada. Acho que o próprio Giroud não estava na última rodada, acho que volta também. Acredito que o Milan se classifica, o Chelsea já classificado. Acho que não vai fugir muito do que já era esperado no início. Muito bom. Fala pra gente, Leandrão. Análise
super rápida também. Acho que o Milan vai se classificar. O clube gigante como o Milan também, sou simpatizante do Milan, o Eric sabe. Tem que voltar a estar disputando. Assim, não acho que vai ter aspirações muito grandes na competição também, mas só de passar de fase representa alguma coisa. Milan, o último campeão italiano. O campeão italiano tem que estar nas oitavas de final, né? Boa, também concordo. Tem que estar. Muito bom. No grupo F, grupo de Real Madrid, RB Leipzig e Shakhtar Donetsk. Então, é um grupo que ainda pode ter surpresas, né? Porque o RB Leipzig não está classificado. Pelo número da pontuação, ele pode empatar com o RB Leipzig em pontos, se ele vence a partida, e levaria vantagem no confronto direto, né? Para ele já ter ganho o primeiro jogo e pode ganhar da RB jogando na Arena de Varsóvia, né? Porque os jogos não estão acontecendo na Ucrânia devido aos fatos que todos nós já sabemos. E provavelmente o Real Madrid caminha para um primeiro lugar aí e vai galgando que pode ser mais uma. Já estou cansado. Eu lembro de ter a busca pela 11ª, lá 10, agora lá 12ª, ter quarta, que se porra, daqui a pouco tá lá 20ª e eu estou escutando esse papo ainda. Enfim, mas chega favorito como todos os anos, nada diferente. Mas fala aí, Leandrão, você espera uma surpresa nesse grupo ou não? Não espero nenhuma surpresa. Na verdade, eu espero que os jogadores do Real Madrid se cansem bastante nos próximos meses, nos próximos jogos, que sejam jogos muito duros, muito difíceis, com uma exigência muito alta. Mas, assim, o Real Madrid vai se classificar, acho que com facilidade. Bom, no ano passado todo mundo duvidava, né, do Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid fez uma Champions cheia de dúvidas, cheia de viradas, conseguiu um título aí, quando todo mundo falava que não vai dar, o Real Madrid buscava, virava os jogos. Eu acho que é o que vai acontecer de novo. E, enfim, sem surpresas. Só esperando aqui cansaço dos jogadores, para que eles conquistem também. Lembrando que tem Mazembe, tem esses timezinhos ainda. Para de graça, hein? Vai contando essa vitória aí depois. Vai um Mazembe, aparece aí um Kid. Raja Casablanca, é sempre importante falar do Raja Casablanca. Olha o atleticano, olha o Cruzeirense querendo acabar com o atleticano. Pô, que rancor no coração, ninguém estava nem pensando nisso. Muito bom. Mas fala pra gente, um grupo F. Cara, acho que o Leipzig ele se recuperou aí com essa vitória contra o Real no último jogo e se colocou numa condição de se classificar, né? Talvez o resultado esperado era a vitória do Real na última rodada e o Leipzig se colocou numa condição de se classificar. Acho que o Real classifica em primeiro e o Leipzig acho que tem mais time que o Shakhtar. O Shakhtar sofreu muito com as saídas por conta das questões que estão acontecendo na Ucrânia, né? Acho que o Leipzig ele chega mais forte, devemos ter o que era esperado com o Real em primeiro, o Leipzig sim. Boa. A gente chega no grupo G, um grupo também já decidido, né? Manchester City e Borussia Dortmund já estão classificados, né? O Sevilla não tem chance devido a exatamente os confrontos diretos, né, entre os dois clubes, e mesmo com a vitória ele não passará a equipe do Borussia Dortmund, que fizeram um jogo absurdo na semana passada, um 0-0 ridículo de chato, né? Os dois times já classificados, ficou claramente que o Dortmund abriu mão e o City também não quis fazer força, enfim, e tivemos aquele jogo, né? Mas esse jogo não tem surpresas, provavelmente também Sevilla estará. Se alguém tem uma coisa a falar sobre esse grupo, eu acho que ele de todos é o que está mais certo aí, e não temos uma decepção. Eu queria fazer um comentário rápido sobre esse grupo que já não tem nada a ver com a classificação, que é só a recuperação do Haller, né? Haller foi contratado do Ajax para o Borussia e no início da temporada foi diagnosticado com um tumor maligno no testículo e essa semana voltou a treinar. É um grande atacante marfinense que pode agregar muito. Ele veio para substituir o Lewandowski, acabou que sofreu com isso, mas voltou a treinar essa semana e pode ser uma surpresa aí para o mata-mata. O Haaland, perfeito. O Lewandowski, o Haaland veio para eu vou ter uns 10 anos aqui. Exato, exatamente. O Haller veio para substituir o Haaland, perfeito. E ele não pôde estrear por conta desse tumor. Voltou a treinar essa semana e pode ter um excelente reforço para o mata-mata. Perfeito, concordo demais, porque o Haller no ano passado fez uma ótima Liga dos Campeões pela Ajax, então acredito que ele faria aí. E mais complica mais ainda esse negócio de Haller, Haaland, já é uma confusão esse nome todo. E uma coisa que eu espero para essa rodada de Champions, jogo do City jogando em Manchester, meu amigo,
acredito que teremos gol do Haaland, né? Ah, Isso aí é chovendo molhado, complicado. É tipo falar que vai ter título do Abel Ferreira aqui no Brasil, é falar que o Haaland vai fazer. Não é não, Leandro? não sei do que tu tá falando, não. Vamos finalizar para um grupo que também está resolvido, pelo menos a classificação para as oitavas de final, que é o grupo H. Paris Saint-Germain e Benfica só disputam aí quem será o primeiro colocado desse grupo. O menino Ney estará nas oitavas em busca dessa Champions que ele não consegue trazer de jeito nenhum, mas tomara que traga. Imagina no mesmo ano uma Champions, né, na mesma temporada, né, uma Champions, uma Copa do Mundo. Aí é para fechar, é para entregar a bola de ouro nos pés dele. Olha só, imagina que lindo. E uma decepção para o time do Juventus, né, cara? Que ainda tem chance de ficar fora até da Liga Europa, né? Que o Maccabi Haifa, dependendo do resultado das partidas de ambos, pode se classificar. Mas fala para mim, Leandrão, grupo H. Cara, acho que não vai ter tanta surpresa, a decepção é a Juventus. Acho que o PSG, eu acho que ele vem uma das temporadas mais fortes, talvez, para a Champions. Acho que o trio ofensivo conseguiu se ajustar. A minha sensação é que aquela final que o PSG disputou ainda foi muito aos trancos e barrancos, com o time do Bayern ainda muito mais consolidado. Talvez seja um momento que eles estejam muito mais preparados, e aí tudo por trás acontecendo de errado, né? O Mbappé demitido. Não gostei de você, demitido. O cara, o dono da instituição. Mas as coisas dentro de campo, as coisas estão acontecendo relativamente bem. Então, acho que é um time que vem forte, e a Juventus é a grande decepção. Boa. E só é impressionante que eu fui olhar agora aqui, cara, o aproveitamento dos times são idênticos. Assim, é o aproveitamento do próprio Benfica e do PSG. São exatamente 73 pontos, e da Juventus e o Maccabi Haifa também são de 20%. 73% e 20%. Olha que loucura. Provou aí como ele equilibrou os dois times em seus determinados, né, objetivos na temporada. Mas fala aí, Diegão, grupo H. Assim, a Juventus foi a grande decepção, e, na verdade, talvez o Benfica a grande surpresa. Depois da saída de Jorge Jesus ali, eu falo o nome, o menino até sorri, o Leandro vai até sorrir quando fala Jorge Jesus. Mas. Não sei por que eu não gosto do Benfica. Acho que ninguém esperava que o Benfica se classificasse. E a Juventus correndo o risco de ficar fora da Liga Europa, como o Eric bem falou. E assim, acho que a Juventus vem jogar em casa para tentar se classificar para a Liga Europa, que pode ser importante para ainda ter uma competição europeia, e isso pode acarretar numa questão bem decisiva. Por quê? Uma vitória, ou então um empate entre Juventus e PSG pode fazer o PSG ser segundo no grupo e colocar já nas oitavas um casamento bem complicado do PSG como segundo para pegar um primeiro. Então acho que ainda tem algumas definições importantes ali nesse grupo, porque a Juventus ela vai querer ganhar em casa para garantir a classificação para a Liga Europa, e Benfica é favorito contra o Maccabi Haifa. Então podemos ter aí um PSG como o Leandro falou, o PSG bem melhor nessa temporada, mas pode ter uma pedreira logo nas oitavas, caso não garanta essa primeira colocação. Perfeito, bem falado. Ainda temos, então, é um jogo que já temos classificado, mas fique de olho quem será importante para as fases seguintes aí da Champions, esse grupo ainda. Mas, gente, foi isso. Muito obrigado a você que acompanha a gente até agora, que deu essa moral, mandou sua mensagem. Também agradecer mais uma vez a vocês que participaram, meu amigo Leandro, meu amigo Diego, que agora é o novo participante da bancada. Já, se você quiser, colocaremos você no grupo, para você estar... Você vai ver como é que o nosso grupo não é tão coeso quanto parece. Temos leves discussões, temos algumas coisas, mas isso fica em off. Ninguém precisa saber disso. Não é verdade? Não, boa, com certeza. Queria aproveitar e agradecer o convite ali, cara. Prazer bater esse papo aqui com vocês. Com certeza quero participar mais vezes. A gente vai ter muita coisa para falar e daí para frente. Boa. Leandro, tem recado para a galera? Cara, só agradecer. É bom estar de volta, bom comentar um pouco de futebol. Todas as brincadeiras foram de coração. Então, vocês, estamos juntos. Espero que esteja mais vezes por aí. Boa. E como eu falo toda semana, a gente tem aqui o nosso valeu característico, né? O Diego que é novo, eu puxo um valeu aqui que nós falamos juntos. A gente entende que tem um delay da internet, mas a gente tenta. Beleza? E aquele recadão mais uma vez. Segunda-feira nós temos o resenha na prancheta, segunda-feira à noite no Instagram, terça-feira no YouTube do Pidemoa, quarta-feira o Megafone e sexta-feira o Farofa.
Novidades para o fim do ano, novidades para o ano que vem. Fique de olho e acompanhe todos os programas da nossa grade, beleza? E vamos para o nosso valeu característico. Valeu!